Próxima estação. Next station. Japão Liberdade. Desembarque pelo lado direito. Exit on the right side. Ao caos apressado de São Paulo, há um lugar onde o tempo se dobra. Corre acelerado entre vitrines e freiras, mas também repousa, sereno sob a luz suave das lanternas vermelhas. Aqui é a Liberdade, um bairro, muitos mundos. Mas antes das lanternas, antes das lojinhas de papelaria e das barracas de comida, aqui se erguiam cordas e forcas. Aqui, corpos negros, indígenas e pobres foram silenciados, pendurados sob o olhar frio da cidade que nascia. Hoje, vamos cruzar essas ruas, ouvir suas vozes e mergulhar em sua história, de dor, resistência, apagamento e, acima de tudo, celebração. No centro pulsante de São Paulo, a Liberdade é vizinha da Sé, da Bela Vista, do Cambuci. Mas ela tem um coração próprio, que bate firme e vibrante, como batia o tambor das culturas negras e indígenas que aqui resistiram. Antes mesmo da chegada dos imigrantes, é facilmente acessada pelo metrô, Estação Liberdade, ou pelas inúmeras linhas de ônibus e vias que conectam esse bairro a toda a cidade. Chegar até aqui é simples, mas quem passa por essas ruas raramente percebe que pisa sobre solo de luta e sangue. Pouca gente imagina, mas a história da Liberdade começa marcada pela dor. No século XIX, o Largo da Forca foi cenário de execuções públicas. Aqui pessoas negras escravizadas, indígenas e considerados marginais eram enforcados sobre aplausos ou indiferença. Espetáculo cruel de um tempo que liberdade era só palavra, não direito. Mas como toda grande história, essa também fala de transformação. A partir de 1912, imigrantes japoneses começaram a se estabelecer aqui, fugindo de crises e buscando os novos horizontes. Com o tempo, chegaram também coreanos, chineses e outros povos asiáticos, dando nova vida e novas cores ao bairro. Aos poucos, a dor foi soterrada pela tradição. As cordas deram lugares às lanternas, mas quem ouve com atenção ainda escuta o eco das vozes silenciadas. Hoje, a Liberdade é considerado o maior reduto da cultura japonesa fora do Japão, mas carrega sobre o solo a memória de resistência negra e indígena. Eu sou o Prema, eu trabalho com artesanato aqui na Liberdade já desde 2017. Então, para mim, trabalhar aqui na Liberdade já se tornou assim, faz parte do meu cotidiano, né? Trabalhar aqui. A gente vê que o bairro hoje está bastante movimentado. Aqui na Liberdade antes não era, sempre foi muito movimentado, mas não assim dessa forma que é hoje em dia, né? Mais de 50 mil pessoas passam aqui na Liberdade. Então é um trabalho cansativo, né? Porque é muitas pessoas, mas é bem gratificante trabalhar aqui. Eu gosto. A Liberdade é uma rua viva, uma espécie de palco urbano onde a tradição e a modernidade contracenam sem medo. Em cada esquina, mercados vendem ingredientes típicos, casas de chá oferecem momentos de pausa e, claro, restaurantes servem pratos que aquecem a alma, lamen, sushi, doces coloridos e irresistíveis. Mas quem caminha atento percebe camadas. Entre prédios altos e lojas tradicionais transitam moradores antigos e jovens apaixonados pela cultura pop asiática. E, invisíveis aos olhos apressados, os fantasmas do passado, os corpos que ali tombaram, os quilombolas urbanos, os filhos da diáspora africana que construíram parte dessa cidade.
Todos os fins de semana, a Praça da Liberdade se torna um mercado a céu aberto. A tradicional feira de arte e cultura oriental enche a praça de aromas irresistíveis, tempurá, yakisoba, gyoza e de sons de artistas de rua, de artesãos e de turistas curiosos. Porém, há também outra cultura, que nem sempre é celebrada, a herança negra paulista, a memória de quem foi escravizado e resistiu, as manifestações religiosas e culturais que, aos poucos, foram deslocadas ou esquecidas. Liberdade, um nome que carrega camadas de significado, nem todas visíveis aos olhos desatentos. Como todo o bairro central, a Liberdade vive em constante transformação. Nos últimos anos, viu-se cercada por novos empreendimentos, prédios modernos e lojas sofisticadas. Mas esse desenvolvimento também traz desafios. A gentrificação ameaça expulsar moradores antigos, a especulação apaga memórias e a paisagem muda, soterrando aos poucos as marcas do passado. Tanto da imigração asiática quanto das histórias negras e indígenas que quase já não se contam. O grande desafio da Liberdade hoje é este: preservar sua alma múltipla, seu passado complexo, sem deixar de evoluir. Mais do que monumentos ou ruas famosas, são as pessoas que fazem a Liberdade ser o que ela é. São essas vozes, diversas e apaixonadas, que sustentam o bairro e o mantêm sempre vivo. E quem sabe, um dia mais vozes se reerguerão, também para contar as histórias que ficaram escondidas. A Liberdade é mais do que um bairro. É um símbolo, um ponto de encontro onde São Paulo mostra sua capacidade de acolher o outro, de integrar culturas, de transformar diferenças em identidades. Mas também é um espaço que nos lembra: o que não se conta, se apaga. E quem lembra é um ato político, uma forma de resistência. Aqui tradição e modernidade se abraçam, e quem passa por essas ruas dificilmente sai o mesmo. Liberdade, um nome que nunca fez tanto sentido, e que talvez ainda precise ser plenamente conquistado. Carolo, eu sou arquiteto responsável pela obra da Capela dos Aflitos. A gente está fazendo a restauração integral da igreja, seus elementos artísticos, uma restauração completa dela. Primeiro surgiu aqui nessa quadra, o Cemitério dos Aflitos, em 1775, e a igreja foi construída em 1779. Esse Cemitério dos Aflitos pegava toda a quadra, Galvão Bueno, Estudantes, Rua da Glória e a Radial Leste. E esse cemitério era para pessoas escravizadas, indígenas, indigentes, marginalizados da sociedade paulistana. A igreja ela é protegida pela esfera municipal com PRESP, estadual com DEFAT. Aqui não há nenhum indício de demolição, nós estamos restaurando a capela, tirando tudo aquilo que hoje é prejudicial para ela, cimento, argamassa cimentícia, e recuperando a estrutura original dela em taipa de pilão. Uma obra sempre assusta, né? Mas ela é uma obra de restauro. Bom, eu acho que culturas elas devem coexistir. Uma cultura não pode ser antropofágica a outra, ou seja, ela não pode devorar uma outra cultura para existir, como o caso que aconteceu. Então, a cultura negra e indígena ela foi completamente dilacerada desse espaço, sobreposta por uma outra cultura nipônica, com outras raízes, e dessa forma acabou destruindo uma outra cultura. Então, o restauro ele também tem esse objetivo de resgatar essas memórias, essa cultura que foi apagada, para que elas voltem a coexistir e não mais antropofagizar a outra. Trabalhar na Liberdade é uma coisa bem diferente. Você tem uma gama de público grande, você conhece gente diferente, você tem turistas, você tem pessoas que vêm do próprio estado, do interior, você conhece culturas diferentes e você tem produtos diferentes. Você trabalhar na Liberdade é uma coisa como se você está na liberdade, você pode se expressar melhor, você trabalha melhor tudo que você faz. E em certos lugares fechados você não conseguiria expor o seu trabalho, a sua arte, como aqui na Liberdade.